Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente segunda-feira a todos nós. Dia 12 de dezembro, 12 em Campo News no ar, chegando com as informações do Timão atualizadas aqui para vocês. Vamos falar neste vídeo sobre, primeiro, o Corinthians abre negociações para a contratação do Yuri Alberto. Desejo da diretoria, desejo do torcedor, e o Corinthians oficialmente abriu negociações aí para a permanência do Yuri Alberto como seu atacante para a temporada de 2023. Né? Lembrando que o Yuri Alberto tem contrato só até julho deste ano. Vamos falar também sobre o Pedro Raul. Pedro Raul finalmente disse sim, né, minha gente? Finalmente foi anunciado. A gente vai contar tudo isso para vocês. E vamos falar também de mais um jogador do Corinthians que deixa o clube de graça agora no final da temporada. É um atacante que confesso para vocês que não vai deixar saudades nenhuma. Eu vou contar tudo isso para vocês, mas antes eu tenho um recadinho aqui super especial, se liga aí. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso novo parceiro, a 1xBet, que é a parceira oficial do Barcelona, é também agora patrocinadora aqui do 12 em Campo. Na 1xBet, você tem grandes ganhos e pagamentos rápidos, minha gente. Se você procura uma casa de apostas segura, você achou. E para os inscritos aqui do canal, é só usar o meu cupom, que está aparecendo na tela, e vocês ganham em dobro, tá bom? A Copa do Mundo está rolando. É uma boa chance de ganhar uma graninha extra, hein? Aposte na 1xBet, parceira do 12 em Campo. Muito bem, muito obrigado. Aqui é o 1xBet. Faça lá sua fezinha, hein, minha gente? Não esquece, não. Bom, vamos começar falando no vídeo de hoje aqui sobre um atacante que está deixando o clube no final desta temporada e mais um jogador que sairá de graça para o Corinthians. Sairá de graça do Corinthians, né? Porque não chegou de graça. O Corinthians pagou, na época, R$ 1.200.000 pelo jogador, que veio do ABC, né? Quem aí se lembra do Matheus Matias? Está com 24 anos hoje. Foi considerado o artilheiro do Brasil há 5 anos atrás. Imagina. E o Corinthians foi lá e contratou o garoto. Nesse período, o Matheus Matias jogou 4 jogos no clube. 4 jogos no Corinthians em 5 anos de contrato. Não que ele tenha ficado esses 5 anos direto no clube. Ele foi emprestado, passou pelo Ceará, Avaí, São Bernardo, Ponte Preta, Paraná Clube. Ele rodou, não deu certo em lugar nenhum. E agora sai de graça no final do ano, agora no dia 31 de dezembro. Então, é mais um dinheiro desperdiçado, mais um dinheiro que o Corinthians investiu, mais um dinheiro que o Corinthians colocou, que não teve nenhum retorno. Imagina, em 5 anos de contrato, um atleta faz 4 partidas, nenhum gol. Então, Matheus Matias deixando o clube agora, ao final desta temporada. Mas tudo bem, vai embora o Matheus Matias e pode chegar, aliás, pode chegar não, né? Pode ficar em definitivo o Yuri Alberto, tá, minha gente? O Corinthians abriu negociações com o Zenit da Rússia, tá? Através do empresário André Curi, que é o agente do Yuri Alberto, para a contratação em definitivo. O Duílio sempre manifestou a sua intenção de comprar em definitivo o Yuri. O Alessandro Nunes disse em novembro, esse mês passado, né, que o Corinthians faria todos os esforços para contratar em definitivo o Yuri Alberto, que tem contrato até julho de 2023. Então o Corinthians já quer começar aí a negociar com o Zenit, e o Zenit, repito, o Zenit, segundo informações, ele quer 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ele quer o mesmo valor que pagou pelo Internacional.
tá? Que pagou ao Internacional pelo Yuri Alberto. Então não é que o Corinthians pode pagar menos que isso. Na verdade, o Corinthians quer pagar menos que isso e por isso iniciou as negociações por um valor um pouco menor, um pouco abaixo dos 25 milhões de euros. 25 milhões é o que o Zenit quer pelo jogador. O Corinthians sabe que esse valor é alto, isso dá mais de 140 milhões de reais, mas o Corinthians, através do André Cury, que tem uma relação muito boa, muito próxima com o Corinthians, estão conversando já com o Zenit para fazer uma proposta aí que seja um valor menor do que esse, mas para que o jogador fique em definitivo. É a prioridade do clube, é a prioridade do Corinthians para a próxima temporada, é a compra do Yuri Alberto. Se o Corinthians não conseguir comprar o atacante, vai ser um ano muito mais difícil até do que se imagina. Muitos torcedores acham que será um ano muito complicado, muito difícil, sem títulos, enfim. E a esperança é um jogador como o Yuri. O Corinthians avançando nas negociações e definindo a situação com o Zenit, pelo menos dá um alento do Corinthians ter um jogador jovem, que tem apenas 21 anos de idade e que tem um potencial gigantesco. É jogador para a seleção brasileira, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Um jogador que fez em 2022, o Yuri fez 28 jogos, 11 gols e deu 2 assistências. Então é um jogador que está em alta, é um jogador que o torcedor gosta, que caiu rapidamente nas graças da Fiel e também que já demonstrou todo o interesse em permanecer no clube. Portanto, a notícia é que o Corinthians já abriu e de forma oficial negociações para ter o Yuri Alberto. Se vai avançar, se vai contratar, se vai esbarrar em algum problema, a gente tem que esperar os próximos capítulos. Mas, pelo menos, o primeiro passo já foi dado para a aquisição, em definitivo, do Yuri Alberto, tá bom? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de um outro jogador que ficou muito na expectativa de reforçar o Corinthians na próxima temporada. O Corinthians foi o primeiro clube que se interessou publicamente pelo Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, que pertence ao Kashima Reysol do Japão, tá? Mas ficou pelo caminho, né? Outros clubes se interessaram e o Pedro Raul foi confirmado no Vasco da Gama, de fato, ontem, né? O que me chamou a atenção, e isso realmente me causa uma certa dúvida, é com relação ao valor. Tá? A apuração foi feita pelo jornal Lance e pelo Vene Casagrande, pelo repórter Vene Casagrande. Então, fala-se em 2 milhões de dólares, gente. É muito pouco. E ainda não à vista, parcelado. Se o Corinthians não conseguiu pagar 2 milhões de dólares ao Kashima Reysol, seja à vista, isso dá em torno aí de 10 milhões e pouquinho, e ainda de forma parcelada, se não conseguiu, realmente é preocupante. Né? Como é que se fala em contratar um jogador de 140 milhões, no caso do Yuri Alberto, se não consegue pagar 10 num jogador como o Pedro Raul? Então, o fato é que o Pedro Raul definiu o futuro, agora acaba qualquer expectativa com relação ao Pedro Raul no Corinthians. Isso teve muito forte já em algum momento, mas o fato é que foi confirmado Pedro Raul, novo reforço do Vasco, que volta à Série A. O Vasco aí se reforçando. 2 milhões de dólares. Se esse realmente foi o valor, é muito preocupante o Corinthians não ter conseguido trazer esse jogador em definitivo. Deixe seu like aqui para o canal. Se inscreva se você for novo, seja sempre muito bem-vindo e deixe seus comentários. São importantes, né, para a gente entender aquilo que você pensa e é sempre bom aqui para o canal. Valeu, meus amigos. Então, às 9 da noite, a gente tem aquela nossa live já tradicional e vamos repercutir todos esses assuntos e mais aqueles que forem acontecendo durante o dia. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença de todos vocês e até mais tarde. Tchau, tchau.